Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 1. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da sua carreira, porque Amatya em sânscrito significa ministro ou conselheiro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, significa o indicador da carreira. O Amatya Karka é o astro que ocupa o segundo grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka tem a função de ser um tesoureiro no seu mapa, de ser um conselheiro de finanças, um economista, um secretário que cuida da burocracia do mapa. É um astro muito prático, então quando você tem o Amatya Karka posicionado na casa 1, significa que você deve desenvolver os aspectos da casa 1 para você se profissionalizar e alavancar uma carreira. Só que o Amatya Karka não deve ser lido isoladamente para delimitar uma carreira. Você deve interpretar a mensagem do Amatya Karka de uma maneira combinada com o que o regente da casa 10 quer dizer, porque a casa 10 no seu mapa astral é a casa que naturalmente rege a sua carreira, a sua reputação, onde você vai passar mais tempo na vida, o seu karma, o seu swadharma, esses tipos de coisa. Então você deve encontrar o seu ascendente pela astrologia sideral e o signo que ocupa a casa 10 e o astro que rege o signo da casa 10, o paradeiro do regente da casa 10, interpretar a informação que o regente da casa 10 quer dizer e combinar essa informação com o Amatya Karka na casa 1 e chegar a uma síntese. Então você vai ter um bom diagnóstico do que você veio trabalhar, qual vai ser o tipo de carreira, de profissão que você veio fazer. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka. Só que neste vídeo eu não vou focar em descrever para vocês o efeito de cada um dos 8 astros posicionados na casa 1, mas sim o que individualmente o Amatya Karka produz quando ele está posicionado na casa 1. Embora você tenha o Amatya Karka posicionado no primeiro signo, contado a partir do seu ascendente, que é chamado em sânscrito de Lagna, não significa necessariamente que você terá o Amatya Karka posicionado dentro da cúspide da casa 1. É por isso que na astrologia védica nós consultamos o chamado mapa Bhava. E a função do mapa Bhava é de organizar as cúspides. Então é de fato no mapa Bhava que você deve verificar se você tem o Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 1. Porque se você não tiver o Amatya Karka contido dentro da cúspide da 1, então isso significa que você não tem o Amatya Karka na casa 1. Isso precisa estar bastante claro. Esse vídeo é orientado única e exclusivamente para quem calculou o Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha,
eu vou pedir educadamente para você fechar esse vídeo e sair. Porque esse vídeo simplesmente não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é destinado para quem possui o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 1, de acordo com o mapa Bhava, e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou as minhas orientações muito densas e ainda ficaram dúvidas sobre como você encontrar o seu Amatya Karka, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa, os 8 Karkas. Então, você clique nesse link que ele vai cair direto no meu tutorial, onde eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 Karkas, ou Charakarkas de Jaimini, ou como se chama em português, os indicadores móveis. Dentre eles, o que interessa para este vídeo, que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você fizer este tutorial, você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Aqui na lousa, eu escrevi os nomes das profissões que são mais objetivamente associadas à casa 1. Então, à medida da aula, eu vou ler para vocês cada uma dessas profissões e explicar como que elas operam. E então, caso você tenha o Amatya Karka posicionado dentro da casa 1, ele vai estar representado pelas letras A, M, K dentro deste quadrado aqui. Esse daqui, como vocês podem ver, é um mapa com design do norte da Índia, e a casa 1 é sempre representada por esse quadrado aqui. Então, o que acontece quando nós pegamos o indicador da carreira e colocamos dentro da casa 1? A primeira profissão que me remete à casa 1 é a de autônomo. Então, se você tem o Amatya Karka na casa 1, isso significa que você trabalha melhor de maneira autônoma, uma pessoa que cria um emprego e que consegue operar esse emprego de maneira independente. O autônomo é uma pessoa que ela não assina carteira, é uma pessoa que não tem um empregador, que normalmente não tem sócios. É uma pessoa que ela tem independência de executar essa carreira. Pode ser qualquer tipo de profissão, não tem assim bem delimitado o tipo de profissão. Qualquer tipo de profissão pode operar de maneira autônoma. Então você funciona melhor não trabalhando com um cronograma, com uma pessoa te dando ordens, com você tendo que assim, às vezes se conformar à vontade de sócios ou de empregadores. É esse tipo de clima que a casa 1 funciona, que os empregos associados à casa 1 funcionam. Forças Armadas é um tópico associado à casa 1, porque essa é originalmente a casa de Marte e de Áries. Mesmo que você tenha o Amatya Karka como sendo um outro astro que não Marte, e mesmo que você tenha o Amatya Karka num signo que não Áries, mas só pelo fato dele estar posicionado na casa 1, ele já traz essa natureza marciana e ariana. E então a casa 1 representa moção, representa o corpo físico. E também trabalhar com o corpo, representa força física, musculatura, treinamento militar. Então, a melhor profissão para a casa 1 são as Forças Armadas, que a pessoa precisa ter disciplina, ela precisa treinar o corpo para ela ficar forte, precisa desenvolver razão, desenvolver os reflexos, ter assim noção de hierarquias. E pode ser qualquer tipo de categoria das Forças Armadas: Marinha, Exército, Aeronáutica, Bombeiros, Seguranças, Polícia Civil, Polícia Militar.
Profissões que requeram coragem para combater o inimigo. Profissões assim que a pessoa já seja destemida, que não tenha medo assim de entrar na guerra e que não tem medo de ser ferida, que não tem medo de enfrentar adversidades, esses tipos de profissões. Artes marciais, como o próprio nome já diz, artes marciais são artes marcianas, que vêm de Marte. Então, o Amatya Karka na casa 1 pode fazer um professor de artes marciais, uma pessoa que treina as outras pessoas, que ensina as outras pessoas a desenvolverem defesa pessoal. E também o atletismo é associado à casa 1. Então, quando o Amatya Karka está aqui, indica que você pode trabalhar como um atleta, como uma pessoa que participa de competições, de campeonatos, que pratica ginástica, qualquer sorte de desportiva. E a casa 1 também representa educação física. Educação física pode representar simplesmente um professor de educação física, uma pessoa que ensina os seus alunos a treinarem o seu corpo, ou uma pessoa que ensina a executar a técnica de um determinado esporte. Assim como pode representar também um profissional de saúde, uma pessoa que ensina sobre o funcionamento do corpo, ou nutrição, como você se alimentar de maneira saudável, como você fazer musculação ou treino de uma maneira a não prejudicar o seu corpo, consciência corpórea. A casa 1 também tem relação com a dança, porque é uma casa que representa moção, movimento, coreografia também é visto na casa 1. Então, quando o Amatya Karka está aqui, você pode ser um professor de dança, um coreógrafo, uma pessoa que ensaia grupos de bailarinos ou de dançarinos para apresentarem uma peça. Ou simplesmente uma pessoa que se apresenta como dançarino, que é uma pessoa que dança, que grava clipes, que se apresenta em temporada, em shows de dança. E você tem que tomar cuidado com doping. As pessoas com Amatya Karka na casa 1, elas podem ter problemas com doping, porque como elas precisam de muita energia, e a casa 1 é uma casa que dá muita energia, elas podem ficar viciadas em anabolizantes ou cocaína ou anfetamina. São drogas que ajudam a desenvolver o corpo de uma maneira antinatural, ou que dão energia para a pessoa. Então você tem que tomar cuidado com doping, com a Amatya Karka na casa 1. E a casa 1 também tem relação com manequins, com modelos, com pessoas que se apresentam em passarelas, que são modelos de passarelas, elas têm altura para isso, ou modelos fotográficos, modelos de catálogos, que não necessariamente precisa de altura, mas que tem um rosto fotogênico. Então, você pode fazer um álbum, se inscrever numa agência. E dentro da modalidade de manequim também temos a moda, que são os estilistas, que são as pessoas que vestem modelos, ou simplesmente as pessoas que são modelos e que vestem os figurinos, as indumentárias. Então, a casa 1 ela tem uma relação tanto com quem veste modelos quanto quem veste as roupas para desfilar. Então, a pessoa pode ser um porta-voz de uma estética, de uma causa,
ser o garoto ou a garota propaganda de uma determinada marca de roupa. A casa 1 também representa o Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia. Porque o Ayurveda é uma medicina que essencialmente é focada no equilíbrio dos doshas, que é Vata, Kapha e Pitta. Então, o terapeuta de Ayurveda, ele orienta os seus pacientes a como terem uma alimentação mais sátvica, que supere os doshas, que supere os desequilíbrios. Então você, com a Matsya Karaka na casa 1, pode ser um terapeuta do Ayurveda. Eu coloquei velocidade do lado com um asterisco, porque toda casa ela tem um lado perigoso, considerado um ilícito, obscuro. Então, assim, a casa 1, por ela representar moção, movimentos, ela representa viagens muito rápidas também. Não simplesmente um deslocamento físico, mas uma viagem muito rápida, como, por exemplo, correr em alta velocidade. Ou, assim, um trem-bala, um metrô. Representa veículos de alta velocidade. Então, você pode trabalhar com velocidade, mas você pode ter um gosto pelo perigo. Pessoas que normalmente apostam corridas ou que gostam de se exibir com carros e fazer assim manobras de risco, como cavalo de pau, andar assim na velocidade acima do permitido e causar um acidente ou morrer num acidente. Então, assim, eu coloquei um asterisco do lado porque isso pode ser uma coisa perigosa. Não faça isso. Não faça esse tipo de atitude, de correr em alta velocidade. Isso pode causar um acidente, tá certo? Então, eu acredito que eu cobri as profissões que são mais objetivamente associadas à casa 1. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!